Gravação iniciada, presidente. Bom, continuando então a sessão da tarde do dia 8 de julho, parte da tarde, vamos para o processo número 34 de relatoria do conselheiro Caio, recorrente à Fazenda Nacional, recorrido à construtora Épora. Eu só queria deixar consignado que os processos 27, 28, 29, 30 e 31 tiveram pedido de retirada de pauta, tá? E o 33 também, tá? Por isso que a gente fez o 34 e o 35. E agora a gente vai para o 35, tá bom? Conselheiro Caio. Obrigado, presidente. Só estou ajustando a leitura aqui no meu monitor. Ok. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do acórdão final 851, proferido pela segunda turma especial da primeira sessão, em sessão de 30 de março de 2011, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, reconhecendo a procedência do crédito pleiteado e homologando a compensação pretendida. Em resumo, a contenda tem como objeto decomp referente à compensação das estimativas de julho e agosto de 2002, com crédito oriundo do recolhimento indevido de estimativa ainda que no mesmo ano calendário. A seguir eu trago um trecho do relatório para complementar e resumo que, como visto, a DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade da contribuinte por entender que não havia a prova bastante de seu direito creditório, mantendo o despacho decisório. A inconformada recorrida apresentou o apelo ao CARF, reiterando suas alegações e demonstrações de defesa que acabaram sendo julgadas procedentes para homologar integralmente a pretensão. A intimada Procuradoria opôs embargos que foram pautados, mas rejeitados por meio de acórdão. Sequencialmente, foi interposto o recurso especial agora sobre análise, demonstrando a existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida na época do seu manejo, alegando que estimativas, isso é o foco do meu relatório, o fulcro central da denegação é aquela antiga tese de que as estimativas não seriam aptas a formar o crédito pelo seu indébito antes do encerramento do ano calendário, momento, então, que aí sim deveria ser levado o valor dessas estimativas recolhidas para apuração do saldo do tributo devido ao final do ano calendário. Processado especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ele foi admitido através do despacho de admissibilidade de folhas, concluindo que haveria, sim, a divergência. Ok? O processo foi distribuído para esse conselheiro e pautado. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso especial da Fazenda, conforme já anteriormente atestado, e considerando a data de sua interposição, o seu conhecimento é regido pelo artigo 67 da Portaria 256 de 2009. Como antes relatado, a contribuinte não apresentou contrarrazões. Ao seu turno, pretende a recorrente, a Procuradoria, a reforma do acórdão recorrido para deixar de homologar a compensação manobrada pela contribuinte, defendendo que recolhimentos indevidos de estimativa per si e diretamente não são aptos para formar crédito líquido e certo, apenas eles prestariam-se para formar um eventual saldo negativo. E conclui, aqui denotando bem qual é a matéria, né, a conclusão do recurso é que, abre aspas, considerando os recolhimentos efetuados por estimativa mensal são absorvidos no cálculo do RPJ devido ao final do exercício e, por inerência, passam a compor o saldo positivo ou negativo, não há possibilidade de compensá-los com outros débitos após o encerramento do ano calendário em face da inexistência de crédito. Ocorre que, analisando o apelo sob escrutínio, verifica-se que o acórdão 1802.000.851, ora recorrido, no meu entender, está em perfeita consonância com o entendimento sumulado estampado na súmula CARF número 84, de modo que a pretensão recursal da Fazenda colide frontalmente com o teor da súmula. Aqui eu transcrevo a súmula. Posto tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no parágrafo 3º do artigo 67 do RICARF vigente. Observa-se que existe a clara e objetiva vedação ao cabimento do recurso especial interposto dentro das circunstâncias que agora se apresentam, com a devida ressalva do momento da edição da súmula, ainda que posterior,
podendo, inclusive, essa superveniência obstar o conhecimento do apelo, que é o que ocorre no presente caso. Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese. Aí, inclusive, eu cito um acórdão nosso, final 4819, de relatoria da ilustre conselheira Viviane Wagner, publicado em março, 25 de março, que é a situação muito semelhante em relação à súmula CARF número 118. Por tais motivos, eu entendo que não merece prosseguimento o recurso especial apresentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, presidente, para não conhecer, porque eu entendo que o acordo recorrido, eu extraí daquilo que está lá decidido que ele está de acordo, está alinhado com a súmula CARF número 84. Ok. Conselheiro André? Com o relator, presidente. Conselheira Lívia? Acompanho o relator. Conselheira Edeli? Com o relator. Conselheira Amélia? Acompanho o relator. Conselheira Viviane? Acompanho o relator. Conselheiro Tozelli? Acompanho o relator. Eu também, então foi por unanimidade negado conhecimento ao recurso da PGFN, ok? Vamos continuar para o número 37, relatoria da doutora Amélia. Puma, Serviços Especializados de Vigilância. 36 foi retirado de pauta, tá? Número 37, recorrente Fazenda Nacional. Puma. A senhora está com a palavra, conselheira. Bom, é um recurso especial da Procuradoria, mais ou menos naquele. Eu até usei o voto que o conselheiro Caio tinha mencionado naquele caso da usina, né? Acho que eu, a Edeli e a Lívia somos. Não, eu, a Edeli e a Viviane somos vencidas, né? Porque é o caso de que a estimativa foi compensada e não homologada, né? Então, aqui iniciando o relatório, a Procuradoria entrou com recurso especial contra o acórdão que foi dado, provimento, recurso voluntário, alegando, então, divergência jurisprudencial com relação ao reconhecimento do saldo negativo formado por estimativas quitadas por compensação não homologada ou pendente de julgamento. O despacho de admissibilidade, ele deu seguimento, acatando aqui o paradigma 1402.002.167, que faltaria aí a liquidez e certeza, né? Devidamente intimada, o contribuinte não apresentou contra-razões. Breve síntese, então, tratou-se de um pedido de compensação decorrente de um saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003, com base nos valores informados na DIPJ 2004, com o seguinte resumo. Então, CSL ia pagar de 80 mil, descontadas as estimativas compensadas de 241, formou-se um saldo negativo aí de 161 mil. Conforme a unidade de origem, assim restou o seu saldo, né? A unidade de origem consolidou as estimativas compensadas naquele ano calendário numa tabela contendo 13 itens, que foi elaborado o parecer, no parecer 124 de 2009. De acordo com essa tabela, as estimativas consideradas efetivamente compensadas totalizaram o valor de 98 mil, que correspondem aos itens tais. Outras estimativas não foram incluídas naquela totalização. Segundo o parecer, todas essas estimativas referem-se a créditos suscitados no outro processo, porém, somente as indicadas no primeiro conjunto foram efetivamente compensadas no processo. Quanto às estimativas correspondentes aos itens 6 e 9 dessa mesma tabela, o parecer informa que as compensações não foram homologadas conforme decisões proferidas pela DRJ de Belém, nos PAs aí 2003-55 e 2003-19. Assim, considerando que sua verificação provou que o valor das estimativas efetivamente compensadas superou a CSLL a pagarem apenas 17 compensação no presente processo até esse limite. E aí o acórdão recorrido, ele
ele considerou que quanto aos débitos vinculados ao PA 2003-84, 2003-55, considerou que o recorrente juntou prova suficiente para afastar qualquer insurgência ao seu pleito. As outras PERDCOMPs fazem parte do conjunto de declarações de compensações homologadas pelo Acórdão 01-14-041, proferido pela primeira turma da RJ de Belém, e que foi integralmente contemplada no voto condutor da decisão recorrida. Conta estimativa veiculada no processo 2003-55 é objeto de cobrança contida em inscrição em dívida ativa. E aí, no que se refere ao débito de estimativa vinculado ao processo 2003-19, não havia sido homologado. E aí, por prudência, ele converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem aguardasse a inscrição da inscrição em dívida ativa do 2003-19, retornando o presente processo para a conclusão do seu julgamento, após confirmada a mencionada providência. O feito retornou ao julgamento após a inscrição da dívida ativa do processo 2003-19. Ou seja, uma parte foi considerada homologada e a outra parte, a confirmação de que as compensações não foram homologadas e findas em sede administrativa, conformando-se a informação de que foram inscritas em dívida ativa. Diante dessa confirmação, o acordo recorrido entendeu que, com base no parecer 193/2003, a estimativa objeto de compensação não homologada compensada possa compor o saldo negativo do período, no mesmo sentido da solução de consulta interna 18 do parecer 88 de 2014. Com relação, então, ao conhecimento, não há ressalvas por parte do contribuinte, então eu adoto as razões do que já foi destacado no despacho de admissibilidade do prosseguimento do recurso. Eu conheço do recurso da PGFN. Posso seguir ao mérito? Pode. Então, portanto, a discussão acerca da possibilidade de se utilizar as estimativas compensadas e não homologadas independente da fase de cobrança. É aquele meu entendimento, né? Só que aqui, nesse caso, não houve a homologação, não houve o pagamento, né? E foi inscrito em dívida ativa. Então, diante disso, eu estou dando provimento ao recurso da PGFN. Ok. Conselheiro André? Desculpa, eu até deixei, que eu utilizei até aquele voto que foi mencionado. Já me designou relatora. Eu mantive. E até que tinha a declaração de voto do Dr. Caio. Então, senhora presidente, considerando que a nota média já facilitou bastante o nosso trabalho, né? E aí eu vou abrir divergência nos termos do entendimento já conhecido, né? Por entender que, pelo que vi nos autos, e a relatora, se estiver equivocado, por favor, me corrija, essas estimativas foram quitadas por decompensar já com efeito de consumo de dívida, foi pelo que perceber, e então entendo que essas estimativas, os débitos informados nessas estimativas já serão, tendo efeito de consumo de dívida e aptos aí para inscrição de dívida ativa, eles já estariam aptos aí a compor, a integrar um saldo negativo. Tá? Então, há divergência em relação ao mérito do voto da relatora, entender aí pela eficácia dessas estimativas para que elas possam compor o saldo negativo do que corresponde ao direito creditor. Olha, picotou tudo no final. Há divergência, presidente, para entender que as estimativas são aptas a compor o saldo negativo. Ok. Conselheira Lívia. Com a divergência do doutor André, conforme votado no caso da Mosaic também, né?
Ok, conselheira Edeli. Só esclarecendo, eu tive a impressão de que a Amélia falou ao final que teria mudado o posicionamento por ser inscrição em dívida, mas não, né? O que está aqui no voto, ela está dando provimento ao recurso da Procuradoria, né? Pode responder, Amélia. Então, na verdade, numa situação normal, a gente pediria para sobrestar até que o outro processo finalizasse. Nesse caso, como já foi inscrito em dívida ativa, para mim não há crédito. Entendi. Então, eu já estou dando provimento ao recurso especial da Procuradoria. Essa é a única diferença. Entendi, compreendi. Porque também, na linha daquela minha ressalva da nota de rodapé, né, que ele deveria ter pago dentro dos 30 dias que o processo concede a ele. Então, acompanho esse processo, ele poderia ter alguma dificuldade de conhecimento, porque o recorrido também trata de estimativas de 2003 e poderia ter alguma dúvida quanto a ser confissão de dívida ou não. Mas aqui são todas compensações, elas foram tratadas como não homologação. Não foi citada nenhuma circunstância que pudesse suscitar a não declaração, e o paradigma que é trazido aqui é o mesmo paradigma da Louis Dreyfus, né, onde apreciamos a divergência nos casos de relatoria da conselheira Lívia, e mantenho esse entendimento que foi trazido aqui pela conselheira Amélia, que proferi naquele caso. E, dada a circunstância específica aqui de já ter ultrapassado o prazo, é realmente o caso de dar provimento ao recurso, acompanha a relatora. Ok, conselheira Viviane. Eu acompanho a relatora também, eu já facilitou o mesmo trabalho, a gente já se manifestou anteriormente nesse sentido, então eu acompanho a relatora. Conselheiro Toselli. Presidente, o conselheiro Amélia lembrou o Flamengo quando veio aqui jogar com o Palmeiras, já entra derrotado, né? Então eu acompanho aí a divergência, na verdade. Conselheiro Caio. Eu voto com a divergência e eu peço coincidentemente, nesse caso, para também apresentar a declaração de voto. Conselheira Amélia, eu nem tenho como nem tenho, eu já fui nomeada a relatora do voto vencedor, então já me autoproclamo logo, já que já está aí, né, não tem nenhum problema, eu voto com a divergência e posso declarar o voto vencedor sem problemas, tá? Conforme já está aí consignado, e dever a doutor Caio, tá bom? Foi por maioria, né? Deixa eu ver aqui ao final, como é que ficou. Resultado. Conhecido por unanimidade. Negar provimento, né, ao especial da PGFN, tá certo? Que aí foi vencida a relatora, a conselheira Edeli e a conselheira Viviane, certo? É isso, né? Ok. Então, pois não, Viviane? Conhecimento unânime, né? Conhecimento unânime. Ok, vamos agora para o 38. Amélia, esse 38, 39, 40, 41, 40, não é repetitivo. Eu cheguei a te perguntar, né? Eu acho que eu cheguei a perguntar para você, não? Eu não sei, alguém... Não perguntou, não. Mas são diferentes, não é isso? Não, não são repetitivos, porém é tudo igual. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos na ordem. 38. Não, acho que eu perguntei para a Rose. Tá certo. Então, vamos lá. Aqui também é um recurso especial da Procuradoria, interposto contra o Acórdão 803-001-888, em que foi dado provimento e recurso para reconhecer a prescrição dos débitos remanescentes nos termos do relatório. Inconformado, então, a recorrente alega divergência de interpretação entre o acordo recorrido e o paradigma no tocante à prescrição dos débitos remanescentes em virtude de compensação abrangida pelo efeito da homologação tácita. Foram apresentados aí dois paradigmas, 203.11.648 e o 9303.003.300, e o despacho de admissibilidade conheceu dos dois.
contribuinte foi cientificada, mas não apresentou contrarrazões. Quanto ao conhecimento, estou adotando as razões do despacho de admissibilidade, não houve apresentação de contrarrazões. Posso seguir ao mérito? Pode. Bom, então tratou-se aqui na data de 11 de agosto de 2003, é interessante... Amélia, o doutor André pediu palavra, só um instantinho, não começa o mérito não, só um instantinho. Por favor, doutor André. Queria, senhor presidente, a respeito da admissibilidade, até porque me parece que aqui a gente está diante... Entendi que a situação é um tanto quanto atípica, tá? O que entendi que aconteceu aqui? Na realidade, no voto da DRJ, ela já havia, no voto da DRJ, já havia sido deferida essa compensação até o limite do crédito, né? Então, vamos lá, a gente tem... e para ilustrar, né, um pouco mais do caso concreto que entendi está presente aqui, tem um débito de 100 e aí a DRJ reconheceu a existência do crédito já, e aí vamos supor, um crédito de 30, né? Então pronto, a DRJ já reconheceu a existência desse crédito, tá? E pediu para que fosse feita a compensação do débito até o limite desse crédito. Então, assim, remanesceu um débito, valor de 70, em aberto, não extinto, tá? E aí, o que disse a decisão recorrida? É por isso que eu entendi que parece que é uma situação um tanto quanto atípica, foi o que eu entendi da leitura. Ela se manifestou, foi dessa parcela de 70, que não foi extinta, para dizer que para dizer que teria ocorrido uma prescrição para a execução dessa parcela de 70, entendeu? Então, assim, é uma situação bem particular. Entendo até que o recorrido ele extrapolou da competência dele, né, por estar se manifestando a respeito dessa parcela de débito que não foi reconhecida, tá? E que deixou de ser litigiosa, né? Quer dizer, essa parcela não reconhecida, ela vai para a inscrição de dívida e aí é no fórum de execução que vai se deliberar sobre uma eventual prescrição, e não aqui, tá? Assim, então, me parece que a situação é muito particular e por conta disso, até confundir a própria recorrente, a própria procuradoria, né, no sentido de estar trazendo um paradigma pensando que seria aquela situação de direito clássica que a gente, né, que é tratada aí em relação aí ao caso daquela data do protocolo, né, a data do protocolo e a prescrição e a consumação da homologação tácita da data do protocolo. Então, assim, só para ilustrar, de novo, assim, então, o que a Procuradoria devolveu, na realidade, já foi atendido pela DRJ. Quer dizer, não, o que a Procuradoria... refaça a minha colocação. A DRJ, então, ela já reconhece a parcela do débito, tá? Essa parcela do débito extinta, ela reconhece o crédito, extingue uma parte desse crédito, remanesce uma parcela desse débito, e aí a decisão recorrida, ela se manifesta aí sobre essa parcela do débito que não foi extinta, tá? Para dizer que ela está prescrita, tá? Então, assim, compreendo que é uma situação muito particular e que não encontra paralelo, não encontra convergência essa situação com nenhum os paradigmas postos, né, tá?
Então, é por isso que a divergência não se conhecer do recurso. Doutora André, vou passar a palavra para a doutora Viviane, que ela pediu ali, e depois a gente volta, tá? Doutora Viviane. Não, presidente, eu acho que foi sem querer. Essa mãozinha estava levantada. Então, desculpa, não. Doutora André, só abre divergência, então, no caso do conhecimento, não é isso? Então, vamos votar o conhecimento antes, tendo em vista ter sido suscitado, né? Conselheira Lívia, como vota? Acompanha a divergência do doutor André, né? Até foi o redator aqui desse acórdão designado, deve lembrar bem do caso, e a confusão, a Procuradoria fez confusão aí. A conselheira Edeli. André, pode falar, pode. Só um minutinho. Pode falar, doutor. Só para esclarecer para a doutora Lívia, realmente eu estou como redator ad hoc, tá, do caso, mas na realidade, doutora Lívia, esse caso aqui era um passivo que tínhamos, tá, na presidência da Câmara de decisões não formalizadas, né, e aí a gente tinha esse passivo, e aí durante ali a interrupção das sessões de julgamento, por conta da Operação Zelotes, né, tá? A gente teve um intervalo ali em que nós fizemos ali atacamos aí o passivo das câmaras, passivos de despacho de exame de admissibilidade, passivo de decisões que não eram formalizadas, e essa era uma das decisões que não foram formalizadas, tá? Então, nesse caso, não sei se está até bem colocado no voto, eu me manifesto no sentido que estou formalizando, né, até nos termos apresentado pelo relator, né, e não me vou vincular às ações, mas assim, como um dever regimental, né, até porque a gente tinha uma decisão que não estava formalizada, né, então eu me vi nessa incumbência aí de estar formalizando isso, tá, então até interessante, né, eu mesmo estou fazendo uma crítica à decisão, que aparentemente parece que fui eu que assinei, né, mas não é bem assim, né, a decisão eu formalizei por conta de ser com dever regimental e para poder estar regularizando a situação, tá, mas realmente a decisão ela é bem atípica, ela se manifesta ali sobre um débito que nem era litigioso mais, para mim já era sede de execução fiscal, né, e aí a decisão ela fala, não, essa parcela não extinta, a ela está prescrita também, né, o próprio o CARF, me parece que ali a turma ela extrapolou um pouco a competência, tá? Por isso que abri a divergência por entender pela particularidade da situação e por entender que os paradigmas não serviriam para reformar a decisão. Então, apesar de entender que a decisão não está correta, não foram trazidos paradigmas aptos a reformá-la, tá? Então é isso, só para esclarecer a minha assinatura no voto. Ok, doutora Lívia. Microfone. Era o caso de embargar, agora passa a nossa esfera. É só. Bom, voltando então para a conselheira Edeli, que ainda está votando. Ok. O voto é bem confuso, né? Ele exige que se faça uma interpretação embora tenha subido para a ementa a questão da homologação tácita ser aplicável
desde 1º de outubro, as decompes desde 1º de outubro de 2002, na verdade, essa questão já solucionada definitivamente pela DRJ, e o que sobe para o CARF é só o excedente, e para a extinção do excedente, ela se dá por meio de afirmação da prescrição. Então, realmente tem uma diferença, é um caso totalmente diferenciado, né? A divergência seria difícil, a Procuradoria teria que encontrar um paradigma que dissesse que o alcance contra a prescrição, né, ou que eventualmente construísse um outro efeito para homologação tácita, e não é o caso, então acompanha a divergência para não conhecer o recurso. Conselheira Amélia. Eu realmente fui na linha do despacho de admissibilidade, mas eu vou acatar o não conhecimento, tá? Então a senhora muda. Então vamos refazer a votação, então. Conselheiro André, dado que a relatora decidiu mudar a questão do conhecimento, como o senhor vota? Acompanhe a relatora, senhor presidente, nos poupando o trabalho do vencedor aí. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheira Edelia? Com a relatora. Conselheira Viviane? Acompanhe a relatora. Conselheiro Toselli? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente. Eu também. Então, por unanimidade, foi negado conhecimento ao recurso. Então, isso, Amélia, vamos passar o 39, o 40, o 41, o 42, mas são os mesmos paradigmas, é a mesma situação. Então, isso já nos poupa também, só vamos abrir, consignar, deixar formalizado, tá? E a gente exatamente. Faz a votação. Tá bom. Mesma situação. Tá, então só deixa consignado isso que a gente faz a votação, já ganha tempo. Vamos abrir, então, o 39. Bicho comeu, mesma coisa. Recorrente Fazenda Nacional. Isso, são todos os RESPs da Fazenda e tudo na mesma linha, então eu voto pelo não conhecimento. Conselheiro André, como voto 39, mesma situação, relatora não conhecendo, recurso da Fazenda Nacional. O relator. Conselheira Lívia. Com a relatora. Conselheira Edeli. Acho que podemos votar em bloco os próximos, presidente. Tudo bem. É por conta da filmagem, tudo bem. Uhum. Viviane. Conselheira Viviane, como vota? Sim, acompanho a relatora, não conhecia. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente, a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora. E eu também. Então, por unanimidade, não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. O 40, o 41, 42, conselheira Amélia, vamos votar em bloco. Faz um resumo. São as três situações, elas são iguais. Mesmos paradigmas. Exatamente, tudo igual, não pelo não conhecimento. Tá. 40, 41 e 42. Ok. Conselheiro André, como vota? 40, 41, 42. Bicho comeu. Corre a relatora. Conselheira Lívia. Acompanhe a relatora. Conselheira Edeli. Com a relatora. Conselheira Viviane. Acompanhe a relatora. Conselheiro Toselli. Com a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também. Então, por unanimidade, não conhecido, recurso da Fazenda Nacional. Passamos agora para o 43, que é o meu. CNB Consultoria. Eu tenho a impressão que é o último. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí vão sobrar as vistas de mesa, talvez. Mas vamos lá, né? Nunca se sabe o que virá desse CNB. Vamos ver. Bom, trata de recurso especial do contribuinte.
interpôs contra a decisão proferida no acordo 1103-00235 pela terceira turma ordinária da primeira Câmara, da sessão de 5 de julho de 2010, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário. O processo cuida de decomp, protocolizado em 2003 pelo contribuinte, que foi indicado como origem do indébito, saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário de 2001, total de 15.358,43. A Delegacia da Receita Federal, em 2007, intimou o contribuinte a apresentar comprovantes anuais de rendimento sujeitos à retenção do ano de 2000, sem obter resposta. Com base nas informações disponíveis, foi proferido o despacho decisório de folhas 98 seguintes, que não reconheceu e não homologou o direito creditório pleiteado. A autoridade fiscal fundamentou a decisão ante a constatação de inexistência de saldo negativo no período e, para chegar a tal conclusão, promoveu a recomposição do saldo negativo apurado em 2001, sob o argumento de que a análise dependeria da verificação do saldo negativo apurado em dezembro de 2000, por força da compensação das estimativas de mensagem do RPJ com aquele saldo, em relação às quais o contribuinte deveria, devidamente intimado, não apresentou os comprovantes anuais de rendimentos pagos e de retenção de IR na fonte. Desse modo, o resultado de 2001 recalculado resultou em saldo a pagar no valor de R$ 137.603,28, conforme o quadro de folha 101. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que deve ser levado em consideração o princípio da verdade material, pois não houve equívoco no preenchimento da DPJ 2001 no calendário 2000. Alegou que, apesar do equívoco, havia saldo negativo para o período objeto de compensação. Em 6 de outubro de 2008, a segunda turma da DRJ Campinas negou provimento à manifestação de conformidade, firme na premissa de que o contribuinte não comprovou o erro de fato no preenchimento da DIPJ. Contra a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em preliminar a impossibilidade de o fisco analisar período já atingido pela decadência e, quanto ao mérito, recusou a tese de observação do princípio da verdade material. Em 5 de julho de 2010, a terceira turma da primeira Câmara, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário em decisão assim emendada. Então, decadência, saldo negativo no calendário diverso ao do postulado. A compensação pode ser operada ao alvedrio do contribuinte no prazo de 5 anos, contado da data da ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, se concilia o prazo de 5 anos contado da data da apresentação da declaração de compensação para atividade fazendária sobre a declaração de compensação. Não há consumação da decadência para atividade fazendária de infirmar um montante do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, no qual se apoia a certeza de que a liquidez do saldo negativo de RPJ do ano de 2001 do contribuinte ora postulado, no restrito âmbito de definir ou não a compensação desse saldo negativo, por ter se dado tal procedimento no último prazo citado. Aí, documentos trazidos aos autos pelo contribuinte não comprovam a realidade dos saldos negativos de 96, 97 e 98, tal qual alegadamente por ele é deduzido como erro de preenchimento da DPJ 2001. A justificar o equívoco, o valor informado de saldo negativo de 2000, utilizando para chegar ao montante do saldo negativo postulado de 2001. Também não se evidencia na documentação constada aos autos que na escrituração contábil do contribuinte as estimativas de RPJ de outubro de novembro de 2001 foram compensadas com saldos negativos de RPJ dos anos de 96 e 97, a comprovar pelo erro invocado pelo contribuinte ao preencher sua DCTF no quarto trimestre de 2001. Presunções de verdade material, encontrando-se em jogo pretensão do contribuinte, não do fisco, a ele compete a comprovação de sua pretensão, sendo ele o ônus probandi, sendo dele o ônus probandi, nesse sentido, incabível transformar o órgão julgador adquem em órgão de auditoria ou se convolar este juiz em fase de procedimento de auditoria com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela contraparte, a qual estaria provar ou demonstrar. E, no caso vertente, o contribuinte não logrou comprovar suas alegações, existência de presunções de ofensa ao princípio da verdade material. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial, reiterando a tese de que o fisco não pode analisar saldo negativo de período já atingido pela decadência para demonstrar a divergência e fez a indicação de 2 paradigmas. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade folhas 364, que reconheceu a divergência em relação ao primeiro paradigma, o 101.96.377, mas não em relação ao segundo paradigma, o 107.09.539, cujo relator é o mesmo da decisão recorrida, por entender que em ambos os casos foi negado provimento ao recurso voluntário da contribuinte, que também não haveria similitude fática. Com a ciência do despacho, a Fazenda apresentou contra-razões pugnando pela manutenção do recorrido. Vou passar para o voto. Conhecimento, qual foi dado seguimento, não foi questionado pela Fazenda, tá? Então, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento, matéria, possibilidade de o fisco analisar o saldo negativo de períodos atingidos pela decadência.
o despacho reconheceu a divergência em relação ao primeiro paradigma indicado no 101.96.377, que realmente guarda similitude com a hipótese aqui de discussão. Da decisão e voto por conhecer do recurso especial do contribuinte quanto aos modos em que é admitido. Gente, eu estou sem ver mãozinha, tá? Então, me interrompam caso tenham algum problema no conhecimento. Como visto, cabe-nos decidir neste voto, nós já estou no mérito, se o fisco pode ou não analisar o saldo negativo do contribuinte. Está lá, Lívia. Ela não consegue ver. Oi. A Lívia levantou a mão. Desculpa. Hoje não. Porque eu tenho uma tela só. Me parece que a decisão recorrida teve 2 fundamentos. Eu estou analisando ainda, mas parece que ela da decadência, mas tem um outro fundamento de falta de documentação. Eu só estou olhando isso com mais calma, mas parece que também é o caso de fundamento no atacado. Mas eu precisaria de mais um tempo. Se quiser ler o mérito para dar tempo... eu vou continuar no mérito. Vou continuar no mérito, porque como não houve contrarrazões, eu não entrei, não atentei, tá? Então, eu vou continuar lendo o mérito, aí depois a gente vê. Ok? Deixa eu ir lá. Vou continuar. Como visto, cabe decidir nesse voto se o fisco pode ou não analisar o saldo negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência. A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001 pleiteado pelo contribuinte como direito creditório dependeria da verificação do saldo negativo em 31 de dezembro de 2000, em razão da compensação de estimativas mensais do RPJ com aquele saldo. Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de rendimento e de retenção na fonte, mas, como visto, não obteve resposta. Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o recálculo do saldo negativo de RPJ de dezembro de 2000, com base no fonte informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente utilizado na compensação de parte do débito de estimativa de RPJ do mês de outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para imposto a pagar no montante de R$ 137.603,28, o que levou à conclusão da inexistência de saldo negativo no período e consequente na homologação das compensações pleiteadas. Esses são fatos incontroversos e já transitaram em julgado no presente processo administrativo por força da impossibilidade de reexame de questões fáticas em sede de recurso especial, restando apenas a alegação do contribuinte no sentido de que a autoridade administrativa não poderia verificar o saldo do RPJ do ano de 2000, visto que este já se encontraria fulminado pela decadência. Não procede o argumento do contribuinte no sentido de que o despacho decisório, lavrado em 10 de maio de 2007, não poderia analisar o saldo negativo do ano de 2000. Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade do fisco constituir os créditos tributários, conforme previsto no 150, parágrafo 4, 173 do CTN, com a situação dos autos em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito creditório, pleiteado até porque a formação do saldo negativo não é fato gerador do IRPJ. No presente caso, não existe constituição de crédito tributário, mas somente a necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo interessado, o que configura hipótese obviamente distinta. O Instituto da Decadência, tal como pleiteado pela recorrente, não se aplica ao caso, que é rígido no disposto do artigo 74 da Lei 9.430. Então, está lá o 74, parágrafo 5º, prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da entrega da declaração de compensação. Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de compensar créditos mediante entrega da correspondente declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até 5 anos. E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito tributário. A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro dos critérios mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo fisco, pois, no contrário, bastaria que o interessado apresentasse uma declaração no último dia, antes da suposta decadência, para ter todo e qualquer crédito, pois, mais indevido que fosse, automaticamente homologado, tese que, por óbvio, não se sustenta. Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido. Como a compensação pode ser operada ao aviso do contribuinte, dentro daquele prazo decadencial, e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico do razoável e do possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não seja o mesmo segundo aquele prazo,
5 anos contado da data do fato gerador. É por isso que o 74, parágrafo 5º, impõe como prazo decadencial para homologação ou não da compensação declarada pelo contribuinte o prazo de 5 anos contado da data da declaração de compensação. É nessa medida e nesses termos que não vejo com o preceito do 74, parágrafo 5º, esbarrado 150, parágrafo 4º do CTN. E nessa linha de raciocínio, na hipótese de indicídio, não entrevejo a consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, no qual se apoia a certeza e liquidez do saldo negativo do RPJ de 2001, da recorrente, no restrito âmbito de deferir ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento tenha ocorrido no prazo do 74, parágrafo 5º, 5 anos contado a data da apresentação da DECOMP. É o que sucede no caso encomenda. A declaração de compensação do saldo negativo do IRPJ 2001 foi apresentada em 15 de maio de 2013. O despacho decisório em 22 de maio de 2007, não 10 de maio de 2007, como diz a recorrente. Em síntese, entendo na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa Câmara Superior que não assiste razão à recorrente ante a constatação de que a autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação para fins de homologação do crédito pleiteado dentro do prazo legal, fundada a necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Ante a constatação de inexistência de saldo negativo para o período, correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Foi isso. Conselheiro André. Então, senhor presidente, a respeito da admissibilidade, a doutora Lívia fez uma alerta a respeito da decisão corrida, e aqui lendo rapidamente, de fato, ela daria uma margem a possível interpretação de haver algum fundamento inatacado. Mas, assim, a princípio, primeira leitura, não percebi isso. Realmente, a decisão ela se manifesta a respeito da questão ela afasta a pretensão do contribuinte em ver reconhecida a decadência, né, e aí parece que ele aprofunda um pouco nos fatos, mas é para poder referendar, ratificar o racional, tá, esse racional do afastamento da decadência. Reconheço que a decisão recorrida deixa uma margem de dúvida a respeito dessa questão do fundamento inatacado ou não, mas, a princípio, voto com a relatora. A gente pode votar no conhecimento e no mérito já, os dois? Eu posso? Tá. Pode, então, pode. Acompanha a relatora na integralidade. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu entendo que há fundamento inatacado, tá, na ementa ele coloca os dois fundamentos e a decisão recorrida, ela começa falando dos fatos, aí ela fala, quando ela vai falar da decadência, ela fala, ela vem falar, estava procurando o termo que ela usa. Por outro lado, também fala da decadência. Aí ela vem, trata da decadência, amplamente. Aí ele fala, rejeito a questão da decadência. Sobre a questão de presunção de verdade material, já tratei acima, ônus probandi do contribuinte. Está falando, você está falando que teve erro e tal, você não me provou que teve erro. Então, aí fala de novo, ônus probandi do contribuinte. Então, acho que independentemente de toda essa articulação de decadência que está no meio da decisão, só esse fato de teve erro, alegou verdade material, mas não provou, seria suficiente para manter a decisão recorrida. Por isso, acho que eu consigo ver fundamentos autônomos não tendo sido atacado esse segundo com paradigma, portanto, abre a divergência para não conhecer do recurso. Ok. Conselheira Edeli. Acho que a estrutura do recorrido pode gerar alguma confusão, mas o fato é que
porque ele não foi, o conselheiro Takata primeiro ataca os fatos, né, porque ele é primoroso nisso, né, então ele ataca os fatos para depois rejeitar a arguição de decadência, então eu acho que é isso que pode levar a uma conclusão nesse sentido, de mais de um fundamento. De fato, há mais de um fundamento, mas a questão que é atacada por meio do recurso especial é para reverter o acórdão recorrido, né? Porque ele vai questionar o fato de você estar pedindo provas em relação a ocorrências para as quais já havia passado 5 anos da apuração quando se faz o despacho decisório em 2007. Então, você não poderia mais questionar essas ocorrências de 2000 em 2007. Primeiro, os fatos são esses, ele quer trocar essas antecipações essas retenções na fonte de 2000 por estimativas compensadas com saldo negativo. Para a delegacia, ele falou que era saldo negativo de 2000, a delegacia não confirmou o saldo negativo de 2000 integralmente, agora ele vem dizer que ele tem saldo negativo também em 96, 97, 98, e não traz prova suficiente para isso. Mas o motivo determinante, que é posto pela DRF para não homologação, que é a não confirmação do saldo negativo de 2000 para a liquidação das estimativas de 2001, que compõe o saldo negativo, ele questiona, dizendo, você não podia revisar o meu saldo negativo de 2000, por isso você tem que legitimar as minhas estimativas. E aí toda a argumentação subsidiária dele cairia por terra se essa premissa fosse acolhida. Então, embora tenha mais de um fundamento, aquele que é atacado no recurso especial é suficiente para reverter a decisão. E por isso que eu não vejo óbice ao conhecimento, mas acompanho a relatora no mérito, também entendo que os questionamentos foram feitos no prazo de 5 anos da entrega da DECOMP e o contribuinte deveria ter guardado documentação para isso. Ok. Conselheira Lívia, por favor. Eu não votei no mérito, já era para votar no mérito? Então pode votar no mérito, é que a gente combinou de votar tudo junto. Pode votar, desculpa, não percebi, desculpa. Tá, eu tenho posição já formada que o procedimento de revisão de declaração é próprio, não deve ser feito via análise de DECOMP, então também divido no mérito. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, tendo que o conhecimento também são bem imbricadas as questões que foram tratadas no acórdão recorrido, de modo que o conhecimento aqui, da forma como foi colocado, está bem posto, e no mérito também acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu também acompanho a relatora, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, só um registro breve, 2, né? Primeiro que eu analisei o voto, é revigorante realmente sempre ler os votos do Takata. E em segundo lugar, só que eu acho isso importante, por isso que eu pedi a palavra. Existem alguns julgados de minha relatoria, acho que até com unanimidade ou maioria, de que em alguns casos aprecia-se, verifica-se, né, que houve um questionamento transversal de base de cálculo através da glosa do crédito, da não homologação, a depender. Então, eu acho que, de fato, isso precisa ser observado, porque se a razão pelo qual entendeu que não havia o saldo, não havia o crédito, fosse um questionamento da forma como o contribuinte apurou o imposto de renda, aí seria procedente a tese do contribuinte. Mas, então, era só para eventualmente alguém não levantar, por estar mudando de posição, e por aí vai. Então, mas nesse caso era pura formação de crédito, então não houve a transversalidade no questionamento da base, então está correto acompanhar a relatora. Bom, então foi conhecido por maioria vencida a conselheira Lívia, né? E negado provimento por maioria vencida a conselheira Lívia, certo? Então, gente, olha, temos o item 8 da pauta de ontem, que ficou em vista de mesa, que é da conselheira Viviane, se não me engano, em Corpa. Nem olhei, mas eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se é. Você quer transferir para amanhã, André? Porque a gente pode encerrar a sessão agora. Acho que acabou, quer transferir para amanhã. Tá. Então, pessoal, vê se tem mais alguma coisa que for faltando, mas eu acho que a gente venceu. Tenho quase certeza, se faltou algum, não faltou não. Acho que tudo foi vencido aí.
Deixa eu ver, fazer uma revisão final aqui, Fabmar, não... Edeli não está com vista na usina? Edeli tem uma vista completa. Edeli pediu a vista... André já converteu em coletivo. Já converti. Então foi para agosto a resolução. Foi, okay. Isso. Se Deus quiser, né? Se Deus O doutor André está com a vista de mesa de processos também da doutora Lívia, se não me engano, mas também não vai dar para fazer hoje, né? Pelo que eu entendi também. Vai fazer uma pesquisa. Bom, então o resto nós vencemos, gente. Vencemos. Então, Fabmar, pode parar a gravação.